one. Nessa noite eu vim falar do inferno. Hoje nós vamos falar do inferno, que eu estou prometendo há tempo que eu vou falar do tal do inferno, então eu vou falar do inferno hoje. Nós vamos falar do inferno. E existe esse dilema. Só de ouvir a palavra a gente fica assim, né? Tem gente que na infância era proibido, né? Falar inferno, se nasceu num contexto cristão, então, né? Tinha que falar aquele lugar que começa com I. Não pode nem falar, né? Inferno, que às vezes o pai e a mãe já eram um pouco mais, né? Mais ortodoxos, né? Então eles não gostavam dessas palavras no meio da sua casa. Mas a verdade é que Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Paulo não falou tanto sobre o inferno, nenhum profeta falou tanto sobre o inferno começou a ser falado mais no Novo Testamento, e Jesus foi o maior propagador das notícias relacionadas ao inferno, embora Jesus tivesse falado mais sobre o céu do que o inferno, beleza? Porque uma igreja saudável é uma igreja que se fala tudo. Você não pode sair só desse lugar feliz consigo mesmo. Você precisa, e é importante, tem dias que são importantes, que você sai desse lugar chateado com você, mas entendendo que existe uma graça que te alcançou, que existe um amor. Eu estava dizendo ainda esses dias para a Jéssica, a igreja é como um grande buffet, onde você chega nesse lugar e você tem muitos pratos, e se você comer só torresmo, você morre rápido, você não aguenta. Se você comer só salada, você não vai ter uma dieta balanceada. Então é importante ter um chocolatinho, é importante ter, né? A Nutri já está me olhando meio atravessada ali, a Fran. Mas é importante ter uma dieta balanceada e você ter momentos em que você fala sobre o inferno, momentos em que você fala sobre aquilo que Jesus também falou, e ele foi o que mais falou sobre isso nas Escrituras. Eu não quero que você acredite no inferno se ele não existe, porque isso meio que vai arruinar a tua vida. Se eu falar sobre algo que não existe, vai arruinar, você vai se pautar por uma coisa que não existe. Mas ao mesmo tempo eu não quero te dizer que o inferno não existe, porque se de fato ele existe, quem está arruinado é você, e essa é uma situação pior de se estar. Não acreditar naquilo que de fato é verdade, depois você ser condenado a essa realidade, talvez seja o pior para alguém. Existe uma matemática básica, e inclusive para quem é crente de muito tempo, é uma apologética muito ruim, que existe uma forma de você tentar convencer alguém que não é cristão a ser cristão. É que se tem aquele argumento que diz assim, né? Olha, se não for verdade, tudo bem, todo mundo morre e some. Agora, se for verdade, você vai se dar mal por toda a eternidade. Esse não é definitivamente um bom argumento para ninguém, tá bom? É um argumento muito ruim. Mas, de certa forma, ele tem um pouco da sua razão. Mas eu não queria que você entrasse por esse caminho hoje, e é por isso que eu estou aqui. Que você não entre por esse caminho. Esse caminho em que você tem esse tipo de forma de convencimento, em que você se convence de que algo é bom só porque você quer fugir de algo ruim. Não é esse o jeito de Deus de agir. Deus não age dessa forma, e você vai ver e vai mergulhar comigo nisso hoje. Falar sobre o inferno e entender sobre as profundezas do inferno revela muito mais a beleza da cruz. Guarda isso no teu coração. Entender sobre o inferno revela muito mais sobre a beleza da cruz, da mesma forma como quando você bate com o dedo na quina do armário, você sente uma dor, e você pensa, cara, a obra da cruz é maravilhosa. Eu sei que você não é tão crente assim, eu sei, mas quando você sente dor, você tem um pequeno pedaço de dor. Agora, quando você sente um pouquinho dessa dor, você consegue imaginar a extrema dor daquele que abandonou toda a glória para estar aqui no seu lugar, que não merecia absolutamente nada, e ele, que é o Rei da glória, abriu mão de tudo para estar nesse lugar, para sentir o máximo da dor, e faz isso em nosso favor. Enquanto você sente um pequeno pedaço de dor, você está sentindo uma ínfima realidade do que Deus sentiu em teu favor. Então, quando você está pensando no inferno, quando você está refletindo sobre a realidade do inferno, você está no fundo pensando, o amor de Jesus é grande demais. O inferno deve levar você a esse lugar, ao lugar do amor. O verdadeiro milagre, meus amigos, não é que um Deus santo, ele pune o pecado, não, mas que um Deus amoroso, ele perdoa o pecador. Esse é o grande milagre que nós precisamos. Estou te dando trabalho, não é, Paulo? Esse é o grande
é o grande trabalho. Olha a cara dele me olhando, só um pouquinho. Meus amigos, nos próximos 5 segundos, rapidamente, eu vou dar 5 dicas, ou melhor, vou dar algumas dicas de como você faz para ir para o inferno. É pocket, você não é a geraçãozinha do TikTok? Então tá, vai ser 15 segundos, vai ser 5, beleza? 5 segundos para eu ensinar você como você faz para ir para o inferno, beleza? Vamos junto? Rapidinho, 5 segundos. O que eu fiz? Nada? Pegou? Pegou a dica? Nada é o que você precisa fazer para ir para o inferno. Absolutamente nada é o que você precisa fazer para ser condenado eternamente. São as dicas mais valiosas que você precisa saber. Às vezes não só aquilo que você precisa fazer, mas aquilo que você não pode fazer. Em 5 segundos eu te expliquei exatamente como você pode viver uma vida que vá para o inferno. Agora você pega isso, multiplica por -1 e você tem exatamente o que você precisa fazer. Absolutamente tudo. O contrário da inação, da não reflexão, da não avaliação, que é o que a maior parte das pessoas estão fazendo hoje. A inação, a não avaliação, a não reflexão. Quando você fala para alguém sobre alguma coisa que remete ao sagrado, ao espiritual, a Deus, muitas vezes o que essa pessoa vai fazer é simplesmente se afastar dessa realidade, porque não quer saber, porque não quer conhecer, porque não quer ter entendimento, muitas vezes porque tem medo. E essa inação pode ter um custo elevado na eternidade. Nesse texto, no versículo 19, Jesus está contando uma história que parece de cinema, uma história impressionante. Jesus está contando uma parábola, e nessa parábola que Jesus está contando, ele fala e ele cria um certo antagonismo gigante. Ele cria um terreno fértil para apresentar um conceito super relevante para aqueles ouvintes. E ele começa falando sobre um homem. Então ele está construindo. De um lado ele tem um homem que é extremamente rico, e está lá no versículo 19. Um homem que é rico, poderoso, está lá, ora, no versículo 19, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, púrpura, meus amigos, não é esse tecido que você comprou aí na Shein, não, né? Não é essa roupa que você compra por R$19,90 na internet que vem lá da China. Era uma roupa caríssima, caríssima, que ninguém tinha, era só as pessoas da alta sociedade que tinham aquelas roupas caríssimas de púrpura. Então Jesus está plantando essa semente, ele está construindo esse cara que tem tudo. Ele se regalava esplendidamente, ele era alguém que tinha banquetes à sua disposição, alguém que tinha capacidades, alguém que tinha pessoas ao seu serviço, alguém que estava num lugar de elite. Jesus agora larga isso, esse enorme desse conceito que ele criou sobre esse homem, e agora ele conta outro homem, sobre outro homem. Havia também um certo mendigo, Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, que até os cães vinham lamber as úlceras. Então agora Jesus, ele está criando um outro extremo, uma cena visceral, uma cena até nojenta, uma cena difícil de engolir. Um homem que é tão rico que o seu desperdício ele serve para aquele que está à porta da casa dele. É uma cena que mostra a riqueza extrema e a pobreza, ao ponto de haver doença, ao ponto de haver o único consolo, os cachorros da rua. É o alto e o baixo. Porém, nós temos aqui um nivelador. Veja, preste atenção. Se
você perder aqui o fio, meu amigo, você vai para casa, você vai pensar, puxa vida, sair nessa chuva não serviu para nada. Vem junto, entra junto no carro comigo. Porém, nós temos esse extremo. Versículo 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu também o rico e foi sepultado. O que nós vemos aqui nesse texto? Simples e básico. A morte chega para todos. Chega para o rico. O seu status, a sua condição social, o quantos seguidores você tem, aquilo que você construiu ao longo da sua vida, em algum momento tudo isso vira pó, em algum momento tudo isso, não importa o tamanho da sua casa, não importa a cor do seu carro, no ministério, a fama que você teve, não importa o cargo que você tem na sua empresa, não importa se você é voluntário no ministério, não importa, em um dia, esse dia vai chegar, como diz Hernandes Dias Lopes, ele diz que um dia, mesmo que você esteja numa cobertura gigantesca e maravilhosa, flecha da morte, olhando para um lugar lindo, e você é um cara mais rico do mundo, um dia a flecha da morte vai te alcançar. Esse dia vai chegar. A Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. Fique imaginando o sepultamento do rico, né? Cheio de discursos, né? Já viu o rico morrendo, né? Vai um lado dar discurso, o outro vai. Era tudo umas cobras, né? Todo mundo se odiava, mas daí chega lá na hora, né? Um tentando puxar o tapete. Depois que o rico morre, fica os filhos lutando por causa de herança. É uma coisa assim terrível. E ficam lá e é aquela briga assada por dinheiro. Mas tá lá, tá todo mundo lá no discurso, aquela fotinha, aquele quadro, né? Enterro, velório de rico sempre tem aquele quadro do lado, assim, né? Aquele quadro com a foto da pessoa, é sempre uma foto bonita, né? Aquela foto que eu tenho, aquela 3x4, pá, vai aparecer ali do lado. Já... Não, é uma foto, sempre tem, é toda uma pompa quando tem um velório de alguém muito importante. E o curioso do texto, meus amigos, que é no versículo 22, o texto diz que o rico, ele foi sepultado, mas o texto não diz. Jesus não fez questão de dizer que o pobre Lázaro foi sepultado. Significa o quê? Jesus não tinha problema de dicção, tá bom? Ele não tinha. Jesus é Deus. Amém? Você acabou de cantar, tu reinas, Deus. Jesus é Deus. Cada palavra de Jesus era meticulosamente pensada. Jesus fala que o rico foi sepultado e que o pobre não. Porque o pobre era tão pobre que não tinha nem sepultamento. Ele provavelmente foi velado, ou até mesmo, talvez nem velado foi, enterrado naquelas famosas que havia antigamente, que hoje ainda existe, as covas rasas, onde pessoas indigentes, onde pessoas que não têm valor para a sociedade, elas são ali enterradas por agentes de um órgão estatal, governamental, muito mais até para se livrar daquele corpo do que realmente para fazer uma honraria por aquele que morreu. Então o texto ele cria esse extremo, essa distância. Provavelmente um velório com toda a pompa e aquele que morreu, foi, sem sepultura, sem talvez muitas pompas, simples assim. Aí, meus amigos, no show da vida, as cortinas da vida se encerraram. E abre-se as cortinas da eternidade. Aí, meus amigos, aí é que a gente se perdeu. É aí que aqui é que nós entramos, é aqui que nós chegamos. Abriram-se as cortinas da eternidade. Revelou-se agora uma nova realidade. E o show da vida acabou, começou o show da eternidade. E no show da eternidade o que acontece? No show da eternidade nós temos um grande plot twist. O rico, cheio da pompa, cujo velório foi cheio de discursos, se encontra agora no inferno. O que esse texto todo diz, o que essa parábola toda diz, meus amigos, é que viver é muito mais do que viver, e morrer é muito mais do que morrer. Existe algo muito além daquilo que nós estamos vendo. E se você é um ser com sapiência,
porque você não é cachorro, você não é um gato, você não é um animal, você é um ser que tem razão, que tem capacidade racional. Você agora, pela graça do bom Deus, Ele não criou androides, Ele não criou robôs, Ele criou seres vivos, humanos, com consciência e com capacidade. E se você é assim, você está começando a pensar, e você está começando a refletir, e você deve ser levado a esse lugar. E talvez é a pergunta de ouro: é o que acontece comigo? O que vale minha morte? O que acontece comigo quando tudo acaba? É a pergunta que vale milhões. Afinal de contas, nunca ninguém foi ao céu ou ao inferno e voltou. Embora existem alguns que acham que tenham feito isso, e tem até na internet, mas a gente não tem evidências reais, provas reais, a gente não tem convicções reais disso, a menos aquilo que a palavra nos ensina. Então, o que nós temos aqui é o grande plot da história. É o primeiro grande choque, que revela a inutilidade das posses, revela a inutilidade de tantas coisas. Quando nós somos levados à eternidade, a refletir sobre a eternidade, nós começamos a redimensionar tudo. Quando você é levado a... Guarda isso, cara. Guarda no teu coração, talvez isso seja importante para mudar a tua vida. Quando você é levado a refletir sobre a eternidade, tudo é redimensionado. Aquilo que você vive hoje, agora, talvez possa parecer um grande problema. Talvez possa parecer a razão da tua vida. Mas quando você joga para a eternidade, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou vivendo para a eternidade ou estou vivendo para o agora? Agora nós vamos dissecar o inferno, beleza? Até aqui eu estou falando um pouquinho sobre esse contexto. Mas antes de falar sobre algumas características do inferno, deixa eu só te dizer uma coisa. Queria que você olhasse bem para a minha cara agora. Sabe para quem Jesus estava falando sobre o inferno? Porque tem gente que tem mania de querer converter os outros falando do inferno. Jesus nunca falou do inferno para quem não conhecia realmente, quem não andava com ele. Jesus, ele falou do inferno, sabe para quem? Para os religiosos. Sabe por que Jesus tinha que falar do inferno para religioso? Porque o religioso ia para o inferno. Que pesado, Marco. Sério? Porque o religioso era que ia para o inferno. Jesus estava falando do inferno, a maior parte de todas as vezes que Jesus falou do inferno, ele falou para religiosos, sejam eles os discípulos, mas na sua maior parte, Jesus falou para os fariseus, que eram aqueles que cumpriam as leis, cumpriam as regras, cumpriam tudo certinho. E Jesus, vocês cumprem tudo certinho, beleza? Então deixa eu falar um negócio para vocês. Tem um lugar aí chamado inferno. Vou contar uma parábola só para vocês ir para casa com essa pulguinha atrás da orelha. O inferno não é para quem está lá fora. Quem está lá fora não precisa ouvir sobre o inferno. Quem não conhece Jesus não precisa ouvir sobre o inferno. Quem precisa ouvir sobre o inferno somos nós. Mas não pelos motivos que você pensa. Nós vamos chegar lá. Primeira coisa, Jesus fala do inferno para os religiosos. Vamos lá, 3 coisinhas que eu queria compartilhar com você sobre o inferno. Primeiro, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Esse seio do Abraão que fala é uma poesia de Jesus, porque Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, e ele ainda não ressuscitou os mortos. É um outro assunto, nem pretendo entrar aqui, mas é o pré-paraíso, o pré-inferno, beleza? Guarda isso na tua mente, depois tu te inscreve ali nos cursos e você vai se aprofundar do porquê disso. Tá? Não consigo entrar agora aqui nisso. Mas ele foi para esse lugar, o seio de Abraão, que é a antessala do céu. E o inferno aqui, o Hades, o Sheol, né, no hebraico, ou Gina no grego, que é o pré-inferno também. É o lugar ali até que tudo aconteça, até que a gente realmente estabeleça todas as coisas. É esse lugar que todos vão.
primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: primeiro, estando em tormentos, o homem rico estava totalmente consciente e ciente daquilo que estava acontecendo consigo. Note que ele tinha memórias, ele lembrava. Sabe, o que muitas pessoas têm na sua mente é outra coisa, mas não é isso. O que Jesus, note, não é nenhum outro, Jesus está dizendo aqui que o inferno é um lugar de tormento em que há consciência. Você vai lembrar das coisas que você viveu, você vai ter memórias das coisas que você passou. Segunda coisa, então clamando, versículo 24 diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Segunda coisa, ele pede, não é um balde d'água, ele está no inferno, ele não pede um balde d'água, ele pede só uma gotinha, para aliviar o seu tormento. E todo o texto mostra que Abraão não fez isso, não tinha, até porque ele fala que existe um abismo. Ou seja, o inferno é um lugar da completa ausência de consolo, é um lugar de tormento, de consciência, como eu disse no primeiro ponto. O inferno é um lugar de total ausência de consolo, onde não... Terceiro ponto, e além de tudo, versículo 26, pulando para o 26, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e os que querem passar de lá para cá também não podem. Terceira coisa, o destino, o inferno, é um lugar fixo e eterno. É um lugar fixo e eterno. O inferno é um lugar fixo e eterno. Primeira coisa, guarda bem, é um lugar de tormento consciente. Segunda coisa, é um lugar de ausência de consolo. Terceira coisa, é um destino fixo e eterno. Curioso é que esse homem rico que está lá, ele entende que o seu sofrimento é justo, porque em momento algum ele reclama disso. Em momento algum ele diz: eu estou aqui injustamente. Em momento algum, aqui na parábola, em tendo acesso a alguém, ele fala: isso é injusto. Não, ele compreende a sua miséria e compreende que está ali, porque de fato precisava. Alguns enganos da nossa geração e da filosofia da nossa época. O primeiro engano é o universalismo. Está bem na moda, viu? Está bem na moda. Ninguém fala assim: eu sou universalista e agora assisto o meu vídeo do TikTok. Não, ninguém faz isso. O universalismo está entranhado no meio daquilo que você está vendo, por meio dos influencers. Por isso que eu muito falo às vezes algumas coisas aqui para vocês, porque o universalismo está nessa conversão em massa de artistas, de pessoas. Todo mundo é crente, todo mundo é de Jesus. Isso é o universalismo, onde não há uma declaração real de amor a Jesus, onde não há uma entrega real a Cristo, onde não há uma vida real de relacionamento com Deus. Isso é o universalismo, é quando você acredita que no fundo, embora você seja evangélico, no fundo todo mundo vai ser salvo, o espírita vai ser salvo. É uma coisa meio dolorida de dizer, e eu vou dizer isso para você, mas o cristianismo, ele é uma religião exclusivista, né, que chama, é o termo teológico. Ou você confessa Jesus, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, é o que diz as Escrituras. Então existe o universalismo, esses crentes, ideia de que todo mundo vai, né, vamos embora, vamos no pagode aí, vai todo mundo indo, e esses crentes doidos aí, para que viver essa vida aí para Jesus aí, eu também vou estar, todo mundo vai se encontrar lá, te vejo lá aí, beleza, valeu, espera para ver então, espera para ver, se a gente vai se ver lá. Existe um outro termo que é o aniquilacionismo. O aniquilacionismo é a ideia de que a pessoa, quando vai para o inferno, ela morre e some. Tem gente que até quer, né? Não, graças a Deus, graças a Deus, eu vou morrer, vou sumir. Não, meu amigo, você não está entendendo. Lá em Apocalipse diz que o diabo será lançado no lago de fogo, onde ele vai ser atormentado eternamente. Aqui no texto, ele está sofrendo tormento eterno.
O inferno é eterno. E uma coisa que eu só quero parte ela é bem de ensino, mas eu acho que é importante. Eu não quero gerar assim, nem tirar a sua infância e derrubar coisas que você acredita, mas no fundo eu estou aqui para isso, né? Então, essa coisa de que a pessoa descansou, né? Que é o que poderia acontecer, né? Quando o rico morre ali, né? Ai, descansou. Não existe na Bíblia, tá? Não existe. Não existe, ninguém está descansando em lugar nenhum. Ou a pessoa ela vai para esse lugar, o seio de Abraão, esse pré-paraíso, e fica lá até aguardando a ressurreição, ou ela já está em tormento, tá? Então se a pessoa é ímpio, ele já está. Se tu tem um parente teu, e eu falo isso, você pode achar isso duro, mas se você tem um parente teu, um amigo teu que morreu sem Jesus, e você não tem como julgar, tá bom? Não tem como julgar. Tem gente que jura de pé junto que alguém foi para o inferno. Se eu fosse tu, ficava bem na tua. Se eu fosse tu, tomava cuidado com isso, tá? Porque tem gente que você vai jurar que foi para o inferno e vai estar no céu. E tem gente que você vai jurar, estava na igreja, tinha cara de anjo, era um santo, oh meu Deus. E é um cara que tu nunca vai ver na vida, na eternidade. Então cuida bem, cuida bem. Eu fiz vários velórios na minha vida. Às vezes eu pergunto à pessoa, ele era cristão, não era? Mesmo assim eu não tenho condições de emitir juízo sobre ninguém, porque Deus ele é soberano. Então largue todas essas coisas da mão, né? E sempre fique com isso em mente. Mas vamos lá. Tendo esse, né, fazendo esse parênteses aqui, você você que tem um parente, alguém que você ama muito e morreu há muito tempo, se ela foi, sem o seu julgamento, se ela vai para o inferno, ela já está lá. Se ela morreu há 10 anos, ela já está em tormento há 10 anos. A cara de você é um negócio lindo, velho. A cara é um negócio assim, quando o cara se confronta com o espiritual real. Você sabia disso? O seu tio, a sua mãe, minha mãe é falecida há 17 anos. Minha mãe é falecida há 17 anos. Se ela fosse para o inferno, eu tenho muita fé que ela foi para o céu, né? Até porque ela dizia-se crente. E foi ela, inclusive, que me converti por meio do testemunho dela. Mas se ela tivesse ido para o inferno, 17 anos de tormento. Só para você ter isso assim, para você guardar no seu coração. Então essa é a galera do aniquilacionismo, que acha que a pessoa morre e some e tal. Para alguns até isso é maravilhoso. Outro mito é que o diabo é o rei, ele é o governante do inferno. Não. O diabo é a maior vítima do inferno. O inferno foi um lugar criado para destruir e para atormentar, na verdade, o diabo. Então não existe lugar, né? Tem os crentes mais antigos gostam daquilo, né? Aquele lugar que ele tinha chave, agora ele tem mais. E daí tem aquele grito, sempre tem isso, né? Os crentes gostam. Mas é verdade, é verdade. É verdade, o diabo não tem mais morada. O inferno não é dele. O inferno, ele não tem reinado para ele em lugar nenhum do mundo, em lugar nenhum do universo, do metaverso, seja lá o que verso, não tem espaço para o diabo governar mais. Ele não pode e não tem um lugar. O inferno é o destino dele. Ele é a vítima do inferno, vítima maior. Beleza? Guardar isso no coração? Mas agora eu quero entrar numa coisa importante, em algo que talvez você nunca tinha pensado. É que o inferno não significa necessariamente fogo. O inferno é a negação perpétua de Deus. O inferno é a negação perpétua da presença de Deus. O inferno não necessita, pode ter fogo no inferno, mas o fogo no inferno, meus amigos, é o menor dos males. É o menor dos males. Tem gente que no inferno iria preferir morrer do que estar lá. Só que lá nesse lugar, no contexto bíblico, não existe morte. O inferno é eterno. Vai ter gente que vai implorar para ser... Eu acreditava tanto no aniquilacionismo, que decepção eterna, e será eterna a decepção, porque ela não conseguirá nem mesmo tirar a sua própria vida nesse lugar. O inferno é a negação perpétua
Olha o que diz lá no versículo 27. Então replicou o rico: pai, eu te imploro que o mandes. Ele está dizendo, eu te imploro que o mandes. Mandes quem? O Lázaro. O mandes lá para minha família. Olha a insanidade disso. Olha a loucura disso. O rico está lá no inferno, e ele, estando nesse lugar, ele está em negação da sua realidade, da sua pobreza e do lugar onde ele está. O inferno é um lugar onde você não consegue mais compreender aquilo que é certo e que é errado. C.S. Lewis fala uma coisa que eu acho que é bem... Isso aqui vai ser um pouco profundo. Então, se você puder prestar bem atenção, preste bem atenção. O inferno é quem você é eternamente. Eu explico. Em Gênesis, quando o homem, lá em Gênesis capítulo 2, quando o homem pecou, o que Deus tinha disponibilizado para o homem? A eternidade. O homem seria eterno. O homem e a mulher seriam eternos, e eles populariam a terra, e nós viveríamos na terra do Teletubbies com Jesus, na viração do dia, todo mundo abraçado com Jesus, da perfeição. Mas houve aquele maldito Adão que pecou, Adão e Eva pecaram, e entrou mal no mundo. Sabe qual foi o maior presente que Deus deu para a humanidade? Sabe qual foi? Você não vai acertar nunca. A morte. A morte. A morte foi a forma de Deus diminuir o impacto e fazer com que a terra não se transformasse no inferno. Porque quando o homem cai, e agora é onde eu disse que ia ficar profundo. Quando o homem cai, agora tudo nele é caído. A Bíblia diz que até a natureza é caída. Por isso que a natureza aguarda a revelação daqueles que são os filhos de Deus, aqueles que têm a glória de Deus, porque nós teremos por meio de Cristo a capacidade de reverter a queda do universo. Se você olhar a ciência, a lua se afasta da terra, em alguns milhões de anos não tem mais como ter vida na terra, porque existe agora uma desordem. Embora haja um ajuste fino no universo para que houvesse vida, existe ainda já alguns desajustes que acontecem em nível cósmico, mas é tão claro. Eu não preciso pegar a lupa para olhar a lua se afastando 1 centímetro por ano. Eu só preciso sentar com você e conversar por 2 minutos, e eu vou ver que você é falho naquilo que você pensa, naquilo que você acredita. Eu só preciso olhar para o espelho e ver como eu sou falho, como eu sou pecador, como eu sou alguém que não vale nada, como eu penso coisas ruins. É só eu ficar 1 minuto olhando para a minha própria vida e eu já vejo a queda. Então, quando o homem cai, ele tende, para quem é matemático, ele tende ao infinito no pecado. Ele tende ao infinito na queda. Então, meus amigos, só qual é a diferença entre Hitler e você? Só alguns anos. Só alguns anos. Porque alguém como você, sem Deus, jogando, multiplicando ao infinito, é um tormento, é o inferno, é o ódio, é a úlcera, é a raiva, é a tristeza, é a angústia, é a depressão. É algo que C.S. Lewis diz que no fundo só sobra um uivo de tristeza. Porque Deus é a fonte de toda alegria, de todo amor, de toda paz, de toda tranquilidade, de todo prazer. John Piper diz que a gente se contenta com pouco prazer. Você está correndo atrás de pornografia, Deus é a fonte do prazer. O prazer perpétuo, como diz o salmista. Na tua presença existem delícias perpétuas. Deus deu um presente para Adão e Eva. Abriu a porta do Éden e deu um pé. Pá, sai daqui. E agora vocês vão morrer. Isso foi um presente para eles. Porque senão a terra se tornaria um inferno ali mesmo. Já com Adão e Eva e seus filhos. Sabe o que é o inferno? É esse lugar que só sobra o ruivo, só sobra o choro, porque não tem paz,
porque não tem Deus. Não vai ter escitalopram, amitriptilina, imipramina, Venvance, nada. Rivotril, nenhum remédio vai ser capaz de curar a tristeza que haverá no coração daqueles que não têm a fonte da paz. Alguém no inferno, em 1000 anos, vai ser mais triste do que a maior tristeza desse mundo. Alguém no inferno, em milhões de anos, vai viver num lugar, imagina um lugar populado de Hitlers, e Hitlers no inferno, quando eles olharem para trás, porque há consciência, quando eles olharem Hitler, Stalin e outros tantos ditadores sanguinários, assassinos, eles vão dizer: esses caras eram fichinha, porque nós somos os próprios demônios. Esse é o contexto. Por isso o inferno é um lugar em que o fogo vai ser a água, porque muitos daqui a milhões de anos nesse lugar desejarão morrer queimados do que viver nesse ambiente. É isso que a Bíblia nos ensina. Essa é a realidade do inferno. Por isso Jesus, diante de um público leigo, ele fala fogo, porque é a referência que eles tinham. Mas nós agora, com todas as escrituras ao nosso dispor, com homens extraordinários que se debruçaram sobre a palavra de Deus, como Chesterton, C.S. Lewis, Spurgeon e tantos outros que esmiuçaram isso daqui, hoje nós temos uma forma de compreender todas as escrituras na revelação progressiva da palavra de Deus, que nos leva à realidade de que o fogo seria bom. O fogo seria bom se fosse só o fogo. O inferno é um lugar de total negação. Quero mandar, ele ainda não tinha entendido a sua queda. Queria mandar ainda. Ele achava que ainda estava lá se regalando, como diz o texto, se regalando. E ele achava que o Lázaro ainda era um mendigo da porta. Manda ele aí. Manda ele me trazer uma água aí. Manda ele lá falar com os meus parentes. Porque o inferno é um lugar de total negação. Total negação. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu queria que você mais uma vez guardasse no seu coração, e eu te prometo que isso vai mudar essa sua cara, hein? A cara que vocês estão me olhando é um negócio assim que eu tinha que fazer uma foto. Agora eu quero chegar no ponto central dessa pregação. Ponto central daquilo que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria primeiro pintar o que é o inferno, porque muitos de vocês talvez não tivessem conhecimento. Alguns de vocês provavelmente pensavam que era o aniquilacionismo. Alguns de vocês flertavam com o universalismo. Vários. Eu sei que isso é comum e está cercando a gente. Muita gente acredita nisso. Mas não é o que diz a Bíblia. E essa parábola, ela sozinha, ela já resolve vários desses pontos. Tá? Ela, às vezes, dependendo do assunto, a gente precisa ir um pouco mais a fundo, mas ela mata esses principais. Agora eu chego num ponto importante nesse texto. Se você olhar e observar as parábolas de Jesus, ele sempre faz assim, ó. Se liga. Quem já leu todas as parábolas aí, são muitas, alguns dizem que são cerca de 40. Jesus fala assim: um certo semeador, né? Outra parábola ele fala: um certo rei. Outra parábola ele fala: um certo homem. Lázaro é a primeira vez que Jesus usa um nome numa parábola. De novo, Jesus não tinha problema de dicção nem de memória. Essa parábola só aparece em Lucas, ela não aparece mais em nenhum lugar. Lucas foi o mais meticuloso na hora dos registros, porque era médico, único não judeu que escreveu. Então, essa parábola está lá no Novo Testamento. Jesus falou tudo que falou. Só nessa parábola ele fala o nome de alguém. Só nessa parábola ele diz Lázaro. Mas a pergunta que pode ficar para nós é: se esse personagem Lázaro tinha um nome, Jesus ia seguir a mesma lógica e ia dar um nome para o outro personagem, é ou não é? O rico. Só que Jesus não segue essa lógica.
de dar um nome para o rico. Ele não segue a lógica que deveria seguir. A pergunta que pode ficar: e o rico? Não tem nome? Por quê? Por que ele não tem nome? A primeira coisa que eu queria que você guardasse muito no seu coração é que Jesus, ele dá nome para alguém que ele conhece. Ele dá nome para alguém que ele conhece. Aqui a gente começa a entrar no que eu queria realmente que você levasse para a tua vida inteira. Porque eu posso fazer a anatomia do inferno inteira, assim, para você, tudo que a Bíblia fala sobre o inferno, mas é só para nada. Você manda um e-mail para alguém, diz assim, para conhecimento, mas você não precisa fazer nada. É para conhecimento, é para você saber do que Jesus te livrou. É para você saber que Jesus conhece você pelo nome. Jesus fez questão de dizer que um era Lázaro e o outro era o rico, porque o rico ele não conhecia, Lázaro era conhecido. Lázaro era alguém que tinha proximidade com Deus. Lázaro era alguém que tinha proximidade com Jesus. O rico, ele tinha a sua identidade firmada no status, a sua identidade firmada nas coisas que ele tinha, a sua identidade firmada, porque você vê lá no versículo 25, ele diz: mas Abraão respondeu: filho, lembra-te, olha o que Abraão diz para ele, você recebeu. Abraão diz para o rico: você recebeu os teus bens em vida, você recebeu aquilo que você queria, você recebeu aquilo que você desejava. Aquilo que você queria, depois que as cortinas da vida acabam e abre-se a cortina agora da eternidade, aquilo que você passou a vida desejando não importa mais. E essa é a pergunta que nós temos que nos fazer hoje. Aquilo que eu desejo hoje importa quando as portas do paraíso ou as portas da eternidade forem abertas? Aquilo que eu estou correndo atrás, aquilo que eu coloco a minha energia, aquilo que eu coloco o meu trabalho, aquilo que eu coloco o melhor de mim, aquilo que é o meu sonho, aquilo para o qual eu me volto no meu intelecto, no meu trabalho, na minha vida, eu dedico os meus dias, e o que eu estou fazendo hoje importa quando a eternidade chegar? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer hoje. Ou senão, nós estamos só sendo pessoas que estão correndo atrás do vento, atrás de algo que nos leva a sermos desconhecidos, desconhecidos diante de Deus. Abraão diz: você recebeu os teus bens. No inferno, os bens se foram. Não sobra mais nada dele. Quando você firma a sua identidade em cima de algumas coisas e não de Deus, quando as cortinas da eternidade se abrem, não sobrou nada. Só sobrou o que você tinha de riqueza, que ficou para trás, na terra do nunca. Geína, que é uma das formas de chamar o inferno no Novo Testamento, significa terra do nunca, terra do nada. Era onde se matavam crianças, do lado de fora dos portões de Jerusalém. Era onde se matavam as crianças, onde se oferecia o sacrifício a outros deuses. Era a terra do nunca. O judeu chamava aquilo lá a terra do nunca. É para lá que vai aquele que não confessa Jesus, aquele que não ama Cristo, aquele que não é conhecido por Jesus. Então, embora tenham tentado te convencer de que o céu é para todo mundo, não, o céu é para aqueles que conhecem a Jesus e que são conhecidos por Ele. São conhecidos por Ele. No lugar que realmente importa, o rico não tem nome. No lugar que realmente importa, você tem nome? That's the question. Você precisa perguntar isso para você. Você precisa realmente refletir sobre isso. No lugar que realmente importa, você é conhecido, o seu nome é conhecido. Uma das orações que nós vimos hoje, Atos capítulo 10, é que Cornélio faz uma oração e o anjo chega nele e fala: olha, suas orações estão sendo recebidas no céu. Uau, uau,
saber que as minhas orações são recebidas no céu, saber que Deus me conhece, saber que eu não sou um crente fajuto, mentiroso, não sou um hipócrita que vem para a igreja e fica vivendo de culto em culto, não, mas eu sou alguém verdadeiro, que ama Jesus, e que não estou baseando a minha identidade naquilo que eu faço mesmo na igreja, eu sou um voluntário, não importa o que eu faço, eu amo a Jesus, o que eu faço é para Ele, o que eu tenho é dEle, tudo que eu sou é dEle. Se eu sirvo na igreja, se eu prego na igreja, se eu canto na igreja, se eu sirvo num dos instrumentos, se eu estou em alguma das atividades, sejam elas quais forem, eu faço isso para a glória de Deus, porque eu amo Deus, eu amo Jesus. Esse é o pensamento, esse é o sonho, é disso que eu estou falando. Se eu oferto, se eu dizimo, se eu abraço a minha família, eu faço isso para Jesus. Se eu trabalho no meu trabalho, eu faço para Jesus. Oh meu Deus, oh Jesus, nos leva a esse lugar. Nos leva a esse lugar, Jesus. Filósofos discutem qual o bem maior da vida. Qual que é o seu bem maior? Pelo que realmente você vive. Qual que é o teu maior valor supremo? O que é que dá sentido para a sua vida? O que dá um senso de realidade para você? Seja qual for a melhor coisa que você citar, se não for Deus, você está vivendo qualquer outra coisa senão o cristianismo. Você está construindo uma eternidade longe de Deus. Nesse lugar aí que eu falei, que você nunca vai nem chegar lá em nome de Jesus, mas Ele existe. Ele está lá. E Lázaro? Falei do rico, mas e Lázaro? Sabe o que significa Lázaro? Lázaro era o pobre, mendigo, com doença. Sabe o que significa o nome Lázaro? Escuta essa e dorme com essa. Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Sabe o que Jesus está dizendo? O rico eu nem conheço, mas esse cara aqui que sofreu uma vida toda, eu era o auxílio dele. Mesmo quando ele estava no pior dia da vida dele, e a vida dele não me parecia ser muito boa, tenho essa impressão aí pelo que eu li ali, né? Ainda assim, o consolo de Lázaro era Deus. Porque Lázaro aprendeu que no pior dia da vida dele, em quem ele precisa confiar? Em Deus. Lázaro aprendeu que independentemente do que nós passamos ou vivemos, quer você tenha o melhor, quer você tenha o pior, o seu consolo, o seu auxílio, a sua bênção, aquele que te ajuda, aquilo é Deus. E nada mais importa, é Deus. Eu queria que isso pousasse no teu coração. O pecado, em essência, é você construir uma identidade firmada em algo que não seja Deus. É você errar o alvo e construir a sua vida em cima de algo que, no fundo, você vai dizer: se eu não tiver isso, eu vou ser um fracassado. Se eu não tiver isso, eu não vou ser importante. Se eu não tiver isso, eu não tenho valor. Se eu não tiver essa aparência, eu não sou bem-vindo. Se eu não tiver esse relacionamento, eu não sou bem-vindo. Se eu não tenho um bom relacionamento com os meus pais, então isso na minha vida perdeu sentido. Se eu não tenho filhos, a minha vida perdeu sentido. Se eu tenho filhos que se revoltam contra mim, a minha vida perdeu sentido. Qualquer coisa onde você firma a sua identidade, que faz com que você acredite que você não tem mais valor, é você estar firmando a sua identidade em cima de algo que não é Deus. É você estar firmando a sua identidade em cima de algo que não é Deus. O inferno, portanto, é simplesmente uma identidade livremente escolhida por você. Se eu pudesse resumir o que é o inferno, é você
escolher a sua própria identidade ao seu bel prazer. Bem simples, mas muito profundo. É daquelas que, se tu me convidar para um almoço, a gente vai ficar discutindo horas. É você escolher livremente aquilo onde você vai firmar a sua vida, aonde você vai ancorar, aonde você vai basear a sua vida, onde você vai basear tudo aquilo que você faz. Deixa eu seguir aqui, porque eu preciso encerrar essa pregação, e rápido. Então vamos lá. O rico, em sua negação, ele acredita que ele tem a solução. Se liga, ouve essa. Ele diz assim lá no versículo 27, ele diz assim: então ele replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. 28, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse tormento. Por 30 dias, não responde, eles têm Moisés e os profetas, eles que vão ouvir lá os Moisés e os profetas. Então o versículo 30 diz: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, olha só, escuta isso, se alguém dentre os mortos for ter com os meus parentes, eles vão se arrepender. O que o cara está dizendo? O que o rico está dizendo? Por tabela, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que por tabela ele não teve a chance adequada. É ou não é? Por tabela ele está dizendo que ele não teve a chance adequada. Deixa eu dizer uma coisa: a chance adequada chegou para esse homem, Moisés e os profetas. A chance adequada, mais do que adequada, a chance perfeita, a chance justa, a chance maravilhosa, ela já chegou para todos, e ela se chama Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou em nosso favor. Essa é a chance que está aberta, as portas estão abertas, escancaradas para o mundo. Jesus já entregou a sua vida para todos aqueles que nele crê, tenham vida eterna. Essas são as portas escancaradas dos céus. Aleluia! Eu sou desses, porque o evangelho é loucura. A Bíblia diz que o evangelho é loucura, meus amigos. Isso aqui é uma loucura, isso aqui é loucura, um monte de gente aqui reunida, isso é loucura, mas é o que nos salva. Nós temos a compreensão de que nós vamos dar de ombros para Satanás, nós estaremos lá para assistir de camarote ele ser lançado nesse lago de fogo, num tormento, como diz em Apocalipse 21, o tormento eterno que ele receberá, por todo o câncer que ele lançou sobre a minha mãe, por toda a dor que ele lançou sobre você, pela morte que chegará sobre a minha vida, pela morte que chegará sobre a sua vida. Um dia ele será lançado lá, os seus amigos e aqueles que não confessaram Jesus também. E por isso nós estamos aqui hoje. Não é para fugir do inferno. Deus não te chamou para fugir do inferno, meu amigo. Ele te chamou para você resgatar pessoas de lá. Aleluia! Ele não te chamou para você ser fugitivo. Não! Ninguém aqui é fugitivo de nada. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. É o diabo que foge de você. É o diabo e os seus demônios dizendo: ei, já chegou o crente ali, esse cara tem graça e poder de Deus. Ele vai começar a falar, e esses que são do escritório, esses que são da faculdade, não vão ser nossos, não vão estar do nosso lado, sofrendo tormento conosco naquele lugar, porque chegou alguém que é filho de Deus. Porque você não é um fugitivo, você é um caçador. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou. Abraão diz: não vou mandar ninguém ressuscitado lá para falar com teus parentes. Sai fora esse papo aí. Sabe qual é a motivação dele? A motivação dele, escuta isso, é para que eles se arrependam tendo... Meu amigo, eu falei de como é o inferno para você, não para você ter medo. Tira essa cara fechada que você está ainda pensando no inferno aí. Eu falei do inferno para você ter consciência do amor de Jesus. Lembra que eu comecei falando essa pregação sobre isso?
que você conhecer, ter consciência do tamanho, da profundidade, da desgraça que é o tormento, o lugar em que só sobra um uivo lá no fim. Em algum momento nas Escrituras é descrito como um lugar que há pranto e ranger de dentes, porque é a forma que eles estão tentando te dizer que não é um bom lugar, é um lugar terrível. Mas não é para você achar que isso é para te amedrontar, não. O que Abraão diz para ele: não, eu não vou enviar. Eles que olhem para Moisés e os profetas. Sabe o que o Moisés e os profetas falam? Sabe o que Isaías fala? Que foi necessário ele ser moído, foi necessário ele levar sobre si as nossas dores. Isaías 53, 56, de 50 para frente, em vários momentos. Foi necessário que esse Cristo fosse moído e sofresse. É a isso que você precisa se apegar hoje, a realidade de que foi necessário Jesus te livrar do inferno. E Ele fez. Aleluia, fica de pé junto comigo. Meu amigo, é para você dizer: glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, porque eu não vou estar nesse tormento. Glória a Deus, porque eu vou estar grudado na fonte da alegria. Glória a Deus, porque eu vou estar grudado na fonte da paz. Glória a Deus, porque eu vou estar conectado com aquele que me amou primeiro. Glória a Deus, porque eu vou estar junto do Deus que se entregou em meu favor. Larga essa mão de fugitivo. Larga essa mão do medo. Sai desse lugar nessa noite convicto de que Jesus conhece o teu nome. Sai dessa noite convicto de que existe um relacionamento com Jesus em que Ele conhece o teu nome. Tu conheces Jesus como nunca antes na tua história. Jesus, nos ajuda a limpar o inferno, Jesus. Coloca, Senhor Jesus, essa convicção no coração dos meus amigos. Onde passar um desses que são ousados, que o inferno estremeça, que o mundo infernal se abale, porque os teus filhos estão caminhando em autoridade do céu, não mais como quem foge, não mais como quem tem medo, não mais como quem está sendo perseguido, não mais como quem está sendo inferno no do nosso problema para tornar mais magnífico o tamanho do amor de Deus, para que nós possamos entender finalmente o tamanho do amor de Deus. Deus não deseja te enviar para o inferno, muito pelo contrário. Sabe o que ele envia? Sabe o que ele envia? Quando Satanás diz: ei, Deus vai te enviar para o lago de fogo. Não, você vai dizer assim: Deus já enviou. Ele não vai me enviar para o lugar nenhum, Ele já enviou. Ele enviou o seu Filho amado para morrer. E toda a cédula que era contra mim foi lançada sobre Jesus. Toda desgraça que seria lançada sobre mim foi lançada sobre Jesus. Romanos 5 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Jesus tomou o nosso lugar. Ele absorveu o abandono, Ele absorveu o tormento, Ele absorveu o que nós merecíamos. Ele desceu até o nosso inferno para nos resgatar, de caminharmos para esse lugar. Saber sobre o inferno, no fundo, é uma boa notícia, porque é bom você saber do que Deus te livrou. É bom você saber do que Deus te livrou. A pergunta que você tem que fazer hoje não é como eu escapo do inferno.
mas é como eu respondo a esse amor. Como eu respondo a esse amor de um Deus que me livra desse lugar.